Ele é obstetra, ginecologista e vai nos contar tudo sobre o vírus HPV. César Eduardo Fernandes. Queria saber, antes de mais nada, César, por que você resolveu ser médico e ginecologista? Olha, eu não imaginei que você fosse me fazer essa pergunta, porque essa pergunta é difícil de responder, né? É mesmo? Eu acho. Eu desde pequeno, conto a minha mãe que sempre manifestei essa vontade de ser médico. Eu tenho a impressão que o que me motivou a fazer isso, eu sou do interior, é que eu convivi com aquele médico que não existe mais. O médico que ia na minha casa, o médico de família. Ele era um indivíduo muito respeitado. E está voltando a existir, não é? Sim, hoje existem programas do PSF, que é o Programa de Saúde da Família, mas não com aquele vínculo que nós tínhamos no passado. Então, eu vivia numa cidade pequena e aquele médico ia na minha casa, então servia a melhor xicrinha, o café era feito na hora, e ele era tratado com muita reverência e nós o considerávamos um sábio. Eu acho que o encanto para ser médico foi despertado nesse momento. E a especialidade? A especialidade foi muito curiosa, porque eu me prometi, a primeira vez que eu fui numa maternidade, que eu nunca ia ser ginecologista obstetra. Não ia ser? Não ia ser. Porque... A matéria não te atraía? Não é por isso. Não é por isso. É que uma maternidade, e as maternidades universitárias são maternidades públicas, e as pacientes ficam em trabalho de parto e pouco se fazia analgesia de parto naquela época. Então, elas sentiam todas as dores do parto. Vale dizer que eu sou um ginecologista já jurássico, né? Sou formado em 75, então eu tenho 37 anos de formado. O médico que se atualiza nunca é jurássico. Verdade. Mas então, naquela época, as pacientes gritavam muito e eu achava aquilo muito pouco humano, elas passarem por aquilo, né? Mas aí eu fui fazer inercialmente, os meus colegas faziam isso, eu ia fazer estágio em maternidade, fiz no 4º, no 5º e no 6º ano. E fui me afeiçoando progressivamente pela assistência ao parto e pelas doenças ginecológicas, pela assistência da mulher como um todo. O médico ginecologista naquela época era um cirurgião, chamado cirurgião de vias baixas. Operava as doenças do útero, da vagina. Né? Doenças de senhora. Doenças de senhora. Hoje ele mudou completamente o espectro de atuação. O ginecologista hoje, ele é o médico de referência da mulher. Se você perguntar para essa plateia linda que você tem aqui, com predominância de mulheres, quem é o seu médico, eu acredito que elas vão eleger um ginecologista como sendo o seu médico. E os homens todos vão dizer que são ginecologistas amadores, né? Certamente. Mas eu estou falando que tem sempre aquela brincadeira que fala, o ginecologista é aquele homem que trabalha onde os outros se divertem. Tem sempre uma associação nesse sentido, né? É verdade. Na boca das pessoas, isso dá até para a gente entender. Mas nós, médicos, que temos acesso à intimidade das mulheres, a gente tem que ser muito zeloso nessa fala para não cair no... Aliás, o Marcelo falou uma coisa aqui, do negócio da... Como é que é? Dos 6 lábios, né? Que a mulher tem 6 lábios. Tem 6 lábios, E alguém na plateia não falou, entendeu. Não, a mulher falou, tenho 2. Uma senhora falou, tenho 2, meu filho. Ela esqueceu dos lábios vamos nem falar inferiores, nada, né? vamos chamar, né? Lábios menores, lábios maiores. Exatamente. Os maiores são aqueles... Os mais gordinhos, né? Falando nisso, existe uma lenda, né? Um mito da vagina dentata, né? Que é aquela vagina engolidora de homens, né? Não. Aliás, o filme Tubarão é baseado um pouco nisso, né? Existem realmente, você nota como ginecologista, existem algumas mulheres, por natureza, mais agressivas? Você se refere ao temperamento sexual? Sim. Por inúmeras razões. Eu acho que a sexualidade, quer dizer, a libido, o empenho, a desenvoltura, está muito mais na cabeça do que propriamente nos genitais. Claro. Não é?
Então, existem mulheres, naturalmente, que têm um desejo, uma libido, uma performance Maior. melhor, assim como também os homens. É verdade. Eu acho que isso é muito individual, é de cada pessoa, né? Você viu que o amigo do Marcelo ali foi para a Lua e tudo e nada. Também Apesar da conversa franca que teve, né? com ele. Também disse que não tinha nenhuma moça do nível da Luciane aqui, porque senão já ficava em posição de sentido, né? Mas vamos falar um negócio do HPV, que era uma coisa pouco discutida até recentemente, né? Quando digo recentemente, vamos botar aí 10, 15 anos, é isso? Isso. Ou 20, vai. Tem o HPV que é perigoso e aquele que não é perigoso? O HPV, para as pessoas que estão nos assistindo, ele é um vírus, né? É vírus do papilomavírus humano, então a sigla HPV, que vem da língua inglesa, e ele é um vírus que ele passa de pessoa para pessoa, contato da pele com uma mucosa, ou da pele com a pele, ou de mucosa com mucosa, por exemplo, o pênis em contato com a vagina. Então passa esse vírus, e esse vírus, então, ele tem um DNA, e o DNA é integrado na célula da própria pessoa que recebe o vírus. Então, esse vírus transforma a multiplicação celular e, para algumas pessoas, não são todas, ele pode causar o câncer, várias modalidades do câncer, a que mais é atrelada em 100% dos casos ao vírus HPV, é o câncer do colo de útero, que é terrível entre nós. Não é? Tem cerca de 20 mil novos casos por ano aqui no Brasil e mata 5 mil mulheres por ano, segundo dados do INCA aqui no Brasil. Mas não necessariamente todos causados pelo papiloma. Tem o caso de câncer do colo do útero, 100% é causado pelo HPV, 100%. Assim não, mas digo, nem todo contato com o papiloma causa um câncer de... Seria uma desgraça, terrível. uma desgraça se toda mulher é contaminada pelo HPV, e eu não respondi adequadamente a sua pergunta. Existem alguns vírus, 2 dos quais são os principais causadores do câncer. Existem mais de 100 vírus do HPV. O vírus 16, eles são numerados, então o vírus 16 e o 18 são os piores, né? Mas mesmo assim, desculpa eu insistir no caso, realmente aqui é um papo de utilidade pública. Mesmo assim, mesmo com esses, não é todo contato com esse vírus, ou contágio e contato com esse vírus, que vai se transformar num câncer de útero. A sua pergunta é fundamental. Quantas são as pessoas que estão contaminadas, se nós pegarmos aleatoriamente nessa plateia, as meninas e os meninos também, né? Qual seria a contaminação? Mais ou menos 50% das pessoas estão contaminadas pelo vírus. Vírus que a gente chama de oncogênico, que é aquele que pode causar o câncer, principalmente o 16 e o 18. Existem outros também. E seria uma desgraça se essas mulheres todas estivessem condenadas a vir ter o câncer do colo do útero. A gente sabe que boa parte desses vírus desaparecem do organismo espontaneamente. Você tem percentual disso, não? Nos primeiros 3 meses depois do contágio, mais ou menos 30% desaparece. Ao longo do primeiro ano, depois de um ano, aproximadamente 60% desaparece. E depois de 5 anos, é uma minoria muito pequena que permanece com o vírus, em que o vírus é persistente e, por persistir, ele pode progredir, provocar lesões no colo do útero. Pode, mas não pode, necessariamente. não obrigatoriamente. Depende da competência imunológica do indivíduo. Eu só estou perguntando, primeiro para não assustar as pessoas e depois para prevenir as pessoas, né? E outra coisa também, o papiloma no homem, ele se manifesta geralmente com uma verruga venérea, né? Exatamente. Que na mulher nem sempre aparece, nos famosos lábios, como o Marcelo estava falando, mas pode também aparecer uma verruga? Pode aparecer verruga, tanto no homem quanto na mulher. O câncer do pênis do homem é causado, mais ou menos, entre 30% dos casos, está relacionado ao HPV. Câncer da orofaringe, câncer do ânus, né? Mais ou menos 90% dos casos de câncer no ânus é causado por esse mesmo vírus, né? Câncer da boca, né? Existe, então, mais ou menos 5 a 10% de todos os casos de câncer no mundo tem a ver com HPV. No caso, quer dizer, o homem pode ter o papiloma sem que ele se manifeste numa verruga? Pode. Quer dizer, ele pode ter sem ter noção que tem. Ele pode estar, nós chamamos de quiescente. Ele está ali quietinho, ele não se manifesta, ele não dá lesão. A grande pergunta que se faz, não está plenamente respondida, é se um homem
com uma doença inaparente, ou seja, portador do vírus. Aliás, sem doença, apenas portador do vírus se ele tem condição de infectividade, se ele pode infectar a sua parceira. Isso não está claramente respondido, né? Alguns acreditam que não. Se o vírus está quietinho ali, Ele não necessariamente passa para a parceira. Mas pode passar. Não se tem claro essa resposta. Olha, não se tem curioso claro isso. essa resposta. Outra coisa, doutor, o uso de camisinha não previne a transmissão do vírus, né? Bom, primeiro... Porque se é contato de pele também... Eu acho que o sexo seguro faz com que as mulheres e os homens tenham algumas responsabilidades. Uma delas é usar preservativo. Tem que usar preservativo. Porque, por exemplo, com a AIDS, você tem uma proteção quase de 100% dos casos. Acho que Não é? pode-se falar em 100%, não sei que estoure. Exato, a menos que tenha um acidente, por isso que a gente não coloca cifras de 100%. Né? Mas protege bastante contra o HPV, mas a proteção é menor. Porque você pode, como você disse, Jô, ter uma verruga nos lábios que disse o Marcelo ali, né? nos grandes lábios. O homem pode ter no escroto, não é? E passar por contato para a mulher, porque lembra que é contato do vírus, não é? Da pele contaminada do indivíduo com a pele sadia, ou com a mucosa sadia. É a do pele, outro quer dizer, indivíduo. na hora do sexo, da transa, está Exatamente. roçando ali e, de repente, se ela tem, passa para ele ou vice-versa. Exatamente. E transa, como você falou, é dois Fs, né? É fricção e fantasia. Né? Então, aquela fantasia precisa friccionar. Né? E nessa fricção existe a possibilidade de não estar totalmente protegido a área. Por exemplo, o preservativo vem até a base do pênis, mas não protege o escroto. Não é? Eu tenho um amigo que tentou botar os testículos dentro da camisinha, mas ele desistiu depois da 5ª tentativa. Mas existe uma vacina para o HPV? Médico parece que só dá notícia ruim, né? Hoje nós tivemos coisas aqui que eu me alegrei tanto de ouvir o que o Marcelo falou, né? de ouvir o que essa moça linda falou aqui também. E de repente o médico veio falar de uma doença, veio falar de câncer. Né? Não, mas eu acho que hoje eu tenho uma notícia boa para trazer. Né? Existem vacinas. Existem programas de vacinação bem-sucedidos, mais de 30 países do mundo já integraram a vacina do HPV nos seus programas de vacinação. Né? No Brasil, como é que está? No Brasil, o Ministério da Saúde aprovou a vacina, era disponível, não é? Ela ainda não está no Programa Nacional de Vacinação. Não está na rede pública? Não está na rede pública, ela é disponível. Ministro, ainda hoje ela é precisa, cara, né? Sem dúvida. Mas eu acho que, eu fiz uma continha, porque imaginei que você fosse me perguntar isso, quanto custaria, por exemplo, vacinar? A vacina pode ser feita em mulheres ou homens dos 9 aos 26 anos de idade. O ideal, Jô, é importante que as mães saibam disso, é vacinar aquela filhinha dela quando ela está entre 9 e 12 anos de idade, antes de iniciar a vida sexual, preferencialmente. O filho também. O filho também. Muito embora você possa vacinar uma moça de 22, 23, 24 anos, até 26 anos é aprovado a vacina pelos órgãos regulatórios. Mas o ideal para um programa de vacinação na população é fazer isto na menina jovem, naquela menina que está começando os seus eventos puberais. Pré-púbere. Né? Eu fiz uma continha e fui olhar na pirâmide populacional e observei que nós temos mais ou menos 5% de meninas, arredondando os números, 4,6% de meninas e de meninos na faixa de 10 a 15 anos de idade. Não é? Se a gente pegar metade disso, 2,5% para um lado, 2,5% para o outro, você tem 5% da população, não é? Por volta de 12 anos de idade. Vamos imaginar que eu fosse vacinar todas as meninas quando elas já estiverem, por exemplo, no 6º ano da escola elementar. Não é? Então, nós teríamos, se a nossa população é aproximadamente 200 milhões, e eu tenho aí 5% de 200 milhões, se fosse 10% teria 20 milhões, 10 milhões de mulheres. 10 milhões. A vacina é feita em 3 doses, né? E as doses você paga unitariamente o preço delas. Para a população, de um modo geral, então precisaria vacinar 10 milhões, mais ou menos, ao ano. Esses números vão ser apurados. Eu fiz essa conta vindo para cá. Mais ou menos a $17 o custo da vacina. Eu acho até que o governo poderia negociar com essas empresas e até baixar esse preço. Nós teríamos mais ou menos algo em torno de $50 por cabeça. $50 por cabeça vezes 10 mil, nós teríamos $500 mil, $1 milhão, um pouquinho menos de um milhão. 500 milhões. 500 milhões de dólares. 500 milhões de... Você veja que não é um valor
absurdo Não, em termos de saúde uma pública. verba Né? de saúde. Agora, doutor, E previne 100% dos casos de câncer do colo. Aprovado. isso aí já valeu. Agora, você fez um limite de idade aí para que a vacina funcione. Quer dizer, num adulto de 30 anos ela já não funciona mais? Nós dizemos, Jô, que tudo que está fora da bula é por livre-arbítrio do médico, uma vez conscientizada a sua paciente das limitações que qualquer tratamento tem. Nós, médicos, hoje, nos dias atuais, só podemos fazer tratamentos que são plenamente aprovados, receitar fármacos com as indicações, remédios com as indicações aprovadas. Claro. Então, quando a gente sai da bula, né, a gente tem... E a gente sai da bula, eu, por exemplo, atendi no meu consultório recentemente uma moça que tinha o vírus do HPV na vulva, não tinha no colo do útero, tinha o 16, não tinha o 18, isso é muito comum. Né? Às vezes não tem os dois vírus, tem um vírus só. Né? E ela estava com 31 anos de idade. Aí discuti e vacinamos essa moça. Porque a vacina funciona também depois... Funciona. Embora a imunogenicidade, a eficácia da vacina é tanto maior quanto mais jovem a pessoa. Se você vai medir o título de anticorpos, quando você faz a vacina numa menina de 10 anos e numa mulher de 32 anos, o título de anticorpos, a duração desses anticorpos é tanto maior quanto mais jovem é a menina. Por isso, você deve, preferencialmente, propor a vacinação nas mais jovens. Bom, eu conversei aqui com o doutor César Eduardo Fernandes. Muito obrigado por essa conversa, que é certamente muito útil. Daqui a pouco a gente volta.